Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Então galera, muita gente viu nos últimos meses porque o futebol chinês está perdendo tanta força, está perdendo tanto dinheiro, sendo que eram clubes bilionários que contratavam jogadores mais caros. O que aconteceu? Então, eu vou tentar explicar nesse vídeo resumidamente para não ficar muito comprido. Um dos principais fatores, a falta de planejamento. O futebol chinês queria crescer rapidamente, botando dinheiro sem receber retorno econômico. Sem receber, exatamente. Botavam dinheiro, botavam e não tinham retorno econômico. Eles não tinham retorno, não tinham um craque para venda de camisa. É um dos fatores. O outro fator é o público não querendo, digamos assim. Por exemplo, os estádios não enchiam, não tinha estádios cheios, como muita gente esperava. Ou seja, não tinha retorno na bilheteria, nos ingressos. Eles não tinham vendas de camisa, vendas de produtos, que eram dos outros fatores. E a pandemia piorou a situação do futebol chinês, tanto que o Jiangsu Suning fechou, o Tianjin Tihai também, o antigo Tianjin Quandia. Esses clubes fecharam por causa da pandemia. E veio a partir das crises, que eles perderam o aporte financeiro do governo chinês. O governo chinês parou de investir neles, parou de ajudar e eles estão devendo com dívidas bilionárias. Praticamente impagáveis essas dívidas para eles, para os mandatários chineses. Com a nova lei também que determinou a federação, o governo chinês, os clubes não podem mais usar os nomes das empresas, ou seja, já perdeu parte de boa grana nisso. E eu posso dar o exemplo na Nasri, quer dizer, que é a predecessora da MLS. A Nasri fez a mesma coisa que o futebol chinês na década de 70 e anos 80 mais ou menos. Eles contrataram mais do que receber. E dois nomes foram determinantes, Pelé e Beckenbauer, jogaram juntos no New York Cosmos, tanto que esse clube hoje joga a segunda equivalente de segunda divisão dos Estados Unidos. E por causa disso eles entraram numa crise e a MLS foi diferente. Por quê? Para não cometer o mesmo erro da sua antecessora, eles tiveram que se organizar financeiramente, ter um teto salarial equilibrado, porque lá todos os clubes são sócios da MLS, ou seja, não pode ter um desequilíbrio financeiro e não é sempre que eles contratam um craque. O primeiro craque, podemos dizer, que foi jogar na MLS foi o David Beckham, que foi para lá em 2007. Porque foi um baque gigantesco. A venda de camisa também foi muito grande. Lá na MLS, você não pode botar dinheiro. E também não é como os bilionários do PSG, do Chelsea, do City, que tem dinheiro infinito. Não. Lá é mais equilibrado. Eles são ricos, só que eles não têm um aporte financeiro tão alto como eles. Então, eles têm que ter um teto salarial, tem que ter um equilíbrio econômico. Seria tipo, vamos dizer assim, um fair play financeiro da MLS. A própria MLS aplica um fair play financeiro lá, que você não pode gastar mais do que deve para não causar um desequilíbrio econômico em tudo, que se tiver todos os clubes são afetados, ou seja, é um fair play financeiro mais rígido que a UEFA aplica. Tanto que nós percebemos que não são sempre muitos craques que vão para lá. É muito difícil. O LA Galaxy, por exemplo, além do Beckham, trouxe o Ibra, trouxe o Guerra, o Steven Gerrard, o New York City, que é do grupo City, trouxe Pirlo, o Andrea Pirlo, o time, veio o Lampard também para essa liga, né? O Lampard também jogou aí, ou seja, é um teto salarial, eles tiveram anos para se aperfeiçoar, para se adaptar, eles não têm tantos craques. Tanto que na época o LA Galaxy tinha só o Robbie Keane, o melhor atacante da história da Irlanda, o Giovanni dos Santos e o Steven Gerrard, só eles. E o Gerrard veio num período depois que o Beckham chegou, que foi muito grande a vinda do Beckham também, alavancou a MLS para jogadores irem para cá, eles tiveram planejamento de anos para conseguir os resultados que eles queriam. Tanto que muitos jogadores consagrados não vieram da MLS, vieram de, podemos dizer, ligas amadoras, praticamente. Um dos 3 principais goleiros da seleção americana nos últimos anos, o Cass Keller, o Brad Friedel e o Tony Meola vieram tudo da MLS. O Tony Meola só não teve tanto sucesso que ele quis alavancar a competição. O Brad Friedel e o Cass Keller,
Eles jogaram na Premier League, tiveram um sucesso tão grande que eles voltaram para se aposentar, o Cass Killer na MLS, para alavancar alguns times, alavancar o Seattle, no caso. Então, foi planejado tudo isso. Eles também investem em jogadores de base, tanto que hoje o futebol norte-americano, para a torcida nos estados, estão cheios. Por quê? Porque a torcida comprou a ideia, foi um processo de planejamento que foi durante anos e que hoje está consagrado. Só para vocês terem noção, hoje o futebol é o esporte mais consumido nos Estados Unidos ou é o segundo. Porque o primeiro, na minha concepção, eles dividem com o basquete. O basquete ainda é um esporte muito acompanhado lá. É um esporte nacional. Só teve jogadores picas da galáxia, só jogadores fodas que jogaram basquete lá. Então, é um processo que hoje é o segundo ou terceiro mais consumido. Depois vem o beisebol, vem a NFL, que bate de frente a NFL com o futebol possivelmente, o futebol americano, né? Lá que eles chamam de futebol americano e lá o futebol é soccer. Então é equilibrado entre basquete, futebol e o futebol americano. Outro detalhe, tem o beisebol, que é um esporte muito consumido lá também. Enche estádio para assistir beisebol, tem torcedores de beisebol. Então, assim, o beisebol é muito forte ainda. Tem o hóquei no gelo, que é um esporte consumido pra caramba. O golfe, que muita gente acompanha também, tem torcedores que acompanham o golfe. O tênis, que também é consumido. Mas hoje, os três principais, basquete, futebol americano e o soccer, o futebol, que é o futebol deles. Então, o processo da MLS foi grande. Por isso que os clubes chineses estão nessa crise. Eles não tiveram planejamento, a torcida não comprou a ideia, eles quiseram tudo em cima da hora, pra cima. Eles foram botando dinheiro e hoje a conta veio. Como eu disse no início do vídeo, eles estão com pagamentos, dívidas bilionárias para pagar. Jiangsu Suning fechou as portas, outros clubes para fechar as portas. Eles tinham um planejamento de ganhar a Copa do Mundo, só que eles cometeram o mesmo erro da Nasle, que foi o mesmo erro de trazer Beckenbauer, Pelé, e não pagar dívidas. E hoje eu acredito, o que vai acontecer? Eles vão dar uma pausa e vão se reorganizar mais para frente como a MLS. Só que a MLS se reorganizou depois de quase 10, 15 anos. E a Liga Chinesa vai ter que fazer a mesma coisa. Por isso que muitos clubes estão fechando. Porque eles não têm aporte financeiro, eles não têm onde receber. Como diz o povo chinês, não comprou a ideia, e eles são um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Era para eles terem aporte financeiro, só que não tiveram. Foi muito mal planejado e hoje eles estão com essas dívidas bilionárias. O Hulk veio para o Brasil, o Miranda voltou, o Oscar vai voltar o Oscar. Há possibilidades dos jogadores que abdicaram da nacionalidade brasileira, que se não me engano é o Fernandinho, o Alan, o Aloysio, o Elcio e o Ricardo Goulart. Há chances deles voltarem para o futebol brasileiro, sim, e jogar em competição do futebol brasileiro para defender a seleção chinesa. Há chances, há possibilidades deles irem como jogadores chineses jogar no Brasil. Então, há chances disso acontecer. Há muitas chances. Outros jogadores também virem para o Brasil. Porque o Brasil hoje não está numa crise, no caso os clubes não fecham as portas. Porque muitas vezes, falando agora em questão da crise, tem um aporte financeiro, mas tem alguns clubes que são mais inteligentes que os outros, que eu quero dizer. O Atlético Paranaense não gasta com craques, o Atlético sempre está no verde, consegue fechar até salarial, a economia no verde. Por quê? Eles não gastam tanto em craques e vendem. Diferente do futebol chinês, que quase não vendeu nenhum jogador pro exterior. Só o Wu Lei, se não me engano, o Lei Wu, que joga no Espanhol, tá jogando no Espanhol agora. É um dos poucos jogadores. Então, eles não exportaram, eles não tiveram venda de camisas, não tiveram bilheteria, não tiveram planejamento, botaram dinheiro sem pensar, fizeram contratos milionários, bilionários e hoje estão pagando a conta. Esse é um dos principais fatores do futebol chinês, está perdendo força, não está tendo dinheiro para pagar salários, por isso que estão atrasando. Falam do futebol brasileiro, que é assim, mas imagine se o brasileiro fosse como o chinês. A gente ia entrar numa crise ferrenda, que o Brasileirão existe desde 59, então é bem antigo. Então, vamos pensar direito e ver. A MLS teve planejamento, que deu total certo. A Liga Mexicana é um planejamento tão grande que os clubes são milionários e conseguem trazer jogadores de ponta.
consegue trazer jogadores e alguns treinadores de ponta para a seleção. Então é planejamento. Se você não tiver fatores, bilheteria, venda de camisas ou qualquer outro produto, não botar dinheiro a rodo, não ter um planejamento tão bom, vocês não vão conseguir dar certo. Por isso que o futebol chinês está caindo. Esse é um dos principais fatores do futebol chinês estar caindo. É a falta de estudo que eu falei. Eles vão ficar numa crise como a Nasle ficou na década de 70 e dos anos 80 e vão com certeza se reorganizar, mas diferentemente do que aconteceu. Eles queriam passar a MLS, não conseguiram. Foi um erro tão grande que a MLS ainda está à frente deles. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo de Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe no Twitter e no Instagram também, me siga nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram, Rafael Hatman no Facebook, e acompanhem o programa Fair Play toda sexta-feira às 21 horas. Se não tiver, a maioria das vezes é por causa dos jogos do Coritiba. Valeu, pessoal, até amanhã, fiquem com Deus.